Você já sentiu que seu casamento está se esvaziando aos poucos? Como se algo invisível estivesse roubando a paz que um dia vocês tiveram? Talvez não seja uma grande traição, nem uma discussão violenta, mas aquelas pequenas feridas que se acumulam em silêncio, como gotas de veneno que você nem percebe até que o coração já está endurecido. Santa Teresa de Ávila, mesmo sendo uma religiosa carmelita dedicada totalmente a Deus, entendia profundamente as dores e esperanças das famílias cristãs. Ela chamava o lar de pequeno mosteiro, uma casa onde Deus deseja habitar, e acreditava que o matrimônio é uma vocação tão exigente e santa quanto a vida religiosa. Para ela, a festa da Sagrada Família era um momento espiritual de grande importância, porque ali contemplamos o modelo perfeito de amor, diálogo, confiança, serviço e entrega mútua. Santa Teresa advertia com firmeza: muitos casamentos não se destroem por grandes pecados ou escândalos públicos, mas pelas pequenas faltas de caridade, pequenas omissões diárias, palavras duras guardadas no coração, silêncios que machucam mais do que gritos. Ela insistia que a cura do matrimônio começa no interior do coração de cada cônjuge, e que em dias santos como a festa da Sagrada Família, a graça de Deus age com força especial quando a alma se dispõe a colaborar. Você está disposto a deixar que Deus entre no seu casamento e cure aquilo que você nem sabia que estava ferido? Porque hoje você vai descobrir a atitude simples, mas poderosíssima, que Santa Teresa recomenda para ser realizada neste dia santo. Uma atitude que tem força real para proteger casamentos, restaurar a paz perdida e reacender a graça sacramental que talvez esteja adormecida no seu lar. Muitos casais vivem como estranhos sob o mesmo teto, dividindo a cama, mas não dividindo o coração, falando sobre contas e compromissos, mas nunca sobre sonhos ou medos. E quando você pergunta a esses casais o que aconteceu com o amor que um dia os uniu, eles não sabem responder, porque o amor não morreu de uma vez. Morreu aos poucos, em cada palavra não dita, em cada abraço não dado, em cada perdão não oferecido. Santa Teresa sabia disso melhor do que ninguém, porque embora dedicada à vida religiosa, ela tinha uma sabedoria profunda sobre as relações humanas, sobre como o orgulho e a frieza podem destruir até os vínculos mais sagrados. E é por isso que ela nos deixou um caminho de cura, um caminho que começa com uma decisão: permitir que Jesus, Maria e José entrem no seu lar, não apenas como imagens na parede, mas como presenças vivas que transformam o ambiente espiritual da sua casa. A advertência de Santa Teresa é clara e urgente. Se você não começar a reforma dentro de casa, de nada adianta querer mudar o mundo inteiro. Ela escrevia que a caridade verdadeira começa em casa e que muitos cristãos querem aumentar a fé da sociedade, mas não alimentam a fé da própria família. Você reconhece isso na sua vida? Você passa horas nas redes sociais defendendo valores cristãos, mas quanto tempo dedica para conversar de verdade com seu cônjuge, para olhar nos olhos da pessoa com quem você se comprometeu diante de Deus e perguntar como está o coração dela? A primeira advertência da santa é esta: a sua família deve ser o primeiro território da sua oração, o primeiro campo de batalha espiritual, onde você luta não com armas, mas com amor, perdão e entrega. Na festa da Sagrada Família, Teresa recomenda fazer algo que muitos negligenciam por vergonha ou por achar desnecessário: dedicar uma oração específica pelo próprio casamento, pedindo cura, proteção e renovação da graça sacramental. Ela dizia com convicção que Deus concede graças imensas quando a oração é direcionada ao matrimônio, porque o casamento não é apenas um contrato social ou uma escolha pessoal, mas uma obra divina, um sacramento instituído por Cristo, um sinal visível da união entre Cristo e a Igreja. Quando você ora pelo seu casamento, você não está pedindo algo pequeno ou egoísta. Você está pedindo que Deus restaure aquilo que Ele mesmo criou e abençoou. Quantas vezes você orou por causas distantes, por países que nunca visitou, por situações que vê na televisão, mas nunca parou para orar com intensidade pelo amor que está morrendo dentro da sua própria casa? Santa Teresa te desafia hoje, na festa da Sagrada Família, ajoelhe diante de Deus e coloque seu casamento nas mãos dele, porque sem a graça divina, nenhum amor humano consegue sobreviver às tempestades da vida. E aqui vem o segredo teresiano,
que poucos conhecem, mas que pode transformar tudo. No dia da Sagrada Família, Santa Teresa aconselha que os esposos façam um pedido que ela considerava essencial para a sobrevivência de qualquer matrimônio. Esse pedido é simples, mas carregado de poder espiritual. Senhor, ensina-nos a amar como Tu queres que amemos. Você percebe a profundidade disso? Não é um pedido para que o outro mude, não é uma lista de queixas ou acusações disfarçadas de oração, mas um reconhecimento humilde de que o amor conjugal não se mantém apenas com sentimentos passageiros ou emoções superficiais, mas com graça divina. E a graça precisa ser pedida, precisa ser desejada, precisa ser buscada com a mesma intensidade com que você busca o ar quando está se afogando. Santa Teresa afirmava com autoridade espiritual que o casamento se desgasta quando o amor deixa de ser alimentado diariamente, quando cada um espera mudanças do outro sem olhar para as próprias falhas, quando faltam palavras de ternura e sobram palavras de cobrança, quando pequenos ressentimentos se acumulam como poeira debaixo do tapete, até que um dia a casa inteira está sufocada. Você já percebeu quantas vezes você e seu cônjuge ficam dias inteiros sem se dizer uma palavra gentil, sem se olhar com carinho, sem se tocar com afeto? O amor não morre de uma hora para outra. Ele morre de inanição, ele morre de abandono, ele morre quando deixamos de regá-lo e cuidar dele como cuidamos de uma planta preciosa. Por isso, no dia desta festa tão sagrada, a santa recomenda recomeçar o amor com um pedido simples, mas transformador. Jesus, dá-nos um coração novo. Esse pedido não é apenas uma frase bonita ou um mantra vazio. É uma abertura real para que o Espírito Santo entre no seu coração e faça aquilo que você sozinho não consegue fazer. Amar quando tudo em você quer se fechar. Perdoar quando o orgulho grita para você se vingar. Servir quando você está cansado e sente que já fez demais. Porque o amor que Deus quer para o seu casamento não é aquele amor romântico dos filmes que dura apenas enquanto tudo está perfeito, mas aquele amor crucificado que permanece mesmo quando dói, mesmo quando não há recompensa visível, mesmo quando o outro não merece. E você só consegue amar assim quando permite que Deus transforme o seu coração, quando você para de confiar nas suas próprias forças e começa a pedir a graça que vem do alto. Mas Santa Teresa não ficava apenas nas palavras bonitas ou nos conceitos teóricos. Ela era uma mulher extremamente prática e realista, e por isso ela dava conselhos concretos que qualquer pessoa, não importa quão fraca ou ferida, pode seguir. O ato concreto que ela recomenda para a festa da Sagrada Família é este: rezar juntos, mesmo que seja apenas uma Ave Maria. Você acha isso difícil? Você acha que não consegue rezar com seu cônjuge porque vocês estão distantes demais, porque há mágoas não resolvidas, porque você sente vergonha ou não sabe como começar? Santa Teresa entendia todas essas dificuldades. Ela conhecia a natureza humana com suas fraquezas e resistências, mas ela insistia com firmeza. Não há arma mais forte que duas almas unidas diante de Deus. Ela ensinava que quando duas pessoas rezam juntas, mesmo que seja uma oração curtinha, o céu inteiro se abre sobre elas, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Cristo, Ele está ali no meio deles, como Ele mesmo prometeu. Muitos casais nunca rezam juntos por motivos que parecem válidos na superfície, mas que na verdade são apenas desculpas. Sentem vergonha, não sabem como começar, acham estranho, estão magoados, têm rotinas diferentes. Teresa, com sua sabedoria prática e maternal, respondia a todas essas desculpas com uma simplicidade desarmante. Se vocês não conseguem rezar muito, rezem uma Ave Maria. Deus fará o resto. Ela sabia que o importante não é a quantidade de palavras ou a perfeição da forma, mas a disposição sincera de colocar o casamento diante de Deus e pedir sua bênção. Na festa da Sagrada Família, a santa recomenda que os esposos façam algo revolucionário na sua simplicidade. Unam as mãos, um gesto tão pequeno, mas tão poderoso. Façam o sinal da cruz juntos, reconhecendo que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que vocês se uniram, e é nesse nome que vocês vão permanecer. E recitem ao menos uma Ave Maria pedindo paz e proteção para o lar. Isso não é apenas um ritual bonito ou uma tradição folclórica.
Isso muda ambientes espirituais de forma real e concreta. Quando um casal reza junto, as forças espirituais que estavam trabalhando para dividir aquela união recuam, porque a luz de Deus entra e expulsa as trevas. Isso reconstrói laços invisíveis, mas reais. Aqueles laços que só a fé pode ver, mas que são mais fortes do que correntes de aço. Isso reacende o sacramento que talvez estivesse adormecido debaixo das rotinas, das brigas, das frustrações acumuladas. Mas há ainda um pedido especial que Santa Teresa recomenda fazer neste dia, com toda a intensidade do coração. Esse pedido deve ser feito diante de Deus, de joelhos se possível, com as mãos unidas e o coração aberto. Sagrada Família, entrai em minha casa e ordenai nossa vida segundo o vosso amor. Você percebe o que está acontecendo quando você faz esse pedido? Você está abrindo as portas do seu lar não apenas para imagens ou devoções abstratas, mas para a presença real e transformadora de Jesus, Maria e José. Você está convidando a família mais santa que já existiu para entrar na sua família imperfeita, ferida, bagunçada, e colocar ordem onde há caos, paz onde há guerra, amor onde há indiferença. Esse pedido tem 3 dimensões espirituais profundas que Santa Teresa identificava claramente nos seus escritos. Primeiro, Jesus Cristo ilumina a verdade e cura feridas ocultas que vocês nem sabiam que existiam. Aquelas feridas da infância, aquelas dores não resolvidas, aqueles traumas que vocês carregam e que afetam a forma como vocês se relacionam sem que percebam. Segundo, Maria Santíssima abençoa o lar com paz e doçura. Ela que é a mãe da graça e da misericórdia. Ela que sabe o que é sofrer em silêncio, mas permanecer fiel. Ela que nunca abandonou seu filho mesmo no pé da cruz. Terceiro, São José protege contra divisões, tentações e desânimos. Ele que é o guardião da Sagrada Família, o homem justo e silencioso que soube amar sem alarde, que soube servir sem buscar reconhecimento, que soube proteger com força, mas sem violência. A santa dizia com convicção, baseada em sua experiência espiritual e nos testemunhos que ela conhecia. A família que se consagra a Jesus, Maria e José, neste dia sagrado, recebe força para suportar tempestades que antes destruiriam o casamento. Porque quando você coloca a sua família sob a proteção da Sagrada Família, você não está apenas fazendo um gesto simbólico bonito, você está estabelecendo uma aliança espiritual real. Você está dizendo para o céu inteiro, nós sozinhos não conseguimos, mas com a graça de Deus e o exemplo da Sagrada Família, nós vamos permanecer unidos, nós vamos amar até o fim, nós vamos ser fiéis ao sacramento que recebemos. E essa declaração tem poder, porque ela toca o coração de Deus que é fiel e que nunca abandona aqueles que o buscam com sinceridade. Mas há algo ainda mais profundo e desafiador que Santa Teresa ensina sobre a cura do casamento. Algo que exige uma maturidade espiritual que poucos possuem, mas que todos podem alcançar com a graça de Deus. Ela ensina que a alma cresce quando aprende a perdoar antes de ser perdoada, quando oferece o perdão sem esperar reconhecimento, sem exigir que o outro admita que errou, sem condições ou prazos. No casamento, muitas vezes o perdão precisa ser silencioso, não porque você é fraco ou covarde, mas porque você entendeu que o amor verdadeiro não mantém registro das ofensas, como São Paulo escreve na carta aos Coríntios. É preciso perdoar o tom de voz que machucou mesmo quando a pessoa não percebeu que machucou. É preciso perdoar a indiferença daqueles dias em que seu cônjuge estava tão absorvido em seus próprios problemas que não viu que você estava precisando de atenção. É preciso perdoar a ausência emocional mesmo quando o outro estava fisicamente presente, mas com o coração distante. É preciso perdoar erros repetidos que já foram perdoados antes, mas que voltam a acontecer porque nenhum de nós é perfeito e todos estamos em processo de santificação. Santa Teresa dizia com uma sabedoria que só os santos possuem: quando perdoamos sem exigir reconhecimento, nos tornamos semelhantes a Cristo, que nos perdoou antes mesmo que pedíssemos perdão, que morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Na festa da Sagrada Família, Santa Teresa recomenda que você faça um ato interior profundo, um movimento da alma que talvez ninguém além de Deus vai perceber, mas que tem poder de transformar toda a atmosfera espiritual do seu casamento. Diga no silêncio do seu coração: eu perdoo aquilo que já me machucou.
e coloco esta ferida nas mãos de Deus. Não espere que seu cônjuge peça perdão primeiro. Não condicione seu perdão à mudança do outro. Não guarde rancor esperando o momento certo de cobrar. Perdoe agora. Perdoe de verdade. Perdoe como Cristo perdoou você na cruz, quando você nem sabia que precisava de perdão. Esse gesto interior atrai cura para o casamento de uma forma misteriosa, mas real, até quando o outro nem sabe que foi perdoado. Porque o perdão não é apenas uma transação entre duas pessoas. É um ato espiritual que move o céu e libera graças que estavam bloqueadas pelo ressentimento. E Santa Teresa, sempre prática e atenta aos detalhes da vida espiritual, ensinava também sobre a importância da proteção espiritual através de sinais visíveis da fé. Ela acreditava que imagens sagradas, quando usadas com fé verdadeira, e não como meros objetos decorativos ou supersticiosos, lembram a alma a quem ela pertence e transformam a atmosfera espiritual da casa. Pense comigo, quando você entra numa casa e vê crucifixos, imagens de santos, terços, você imediatamente percebe que aquela família tem uma identidade espiritual, que aquela casa está consagrada a Deus. Na festa da Sagrada Família, Teresa recomenda fazer algo muito concreto. Coloque uma imagem da Sagrada Família na sala ou no quarto, num lugar onde vocês possam vê-la todos os dias. Acenda uma vela diante dela como sinal de que você está oferecendo a luz da sua vida para Deus. E consagre o lar a Jesus, Maria e José, com suas próprias palavras ou com uma oração tradicional. Ela dizia com a autoridade de quem experimentou: o lar que guarda imagens santas, guarda também a paz. Porque essas imagens não são apenas objetos bonitos. Elas são janelas para o céu. Elas são lembretes constantes de que não estamos sozinhos, de que há uma realidade espiritual ao nosso redor, que é mais real do que tudo que vemos com os olhos físicos. Você já entrou numa casa onde não há nenhum sinal de Deus, nenhuma cruz, nenhuma imagem, nenhum objeto que fale de fé? Você não sente algo diferente no ar, como se aquele espaço fosse apenas material, apenas temporal, sem nenhuma abertura para o eterno? Esse gesto de colocar imagens sagradas no lar cria um ambiente espiritual mais protegido contra discussões frequentes que brotam do nada, contra a frieza emocional que vai se instalando sem que ninguém perceba, contra desânimo que rouba na alegria de viver, contra tentações que trabalham para dividir o casal. Porque não se engane, existe uma batalha espiritual real acontecendo ao redor do seu casamento. Há forças do mal que trabalham dia e noite para destruir as famílias cristãs. Porque o inimigo sabe que quando um lar é destruído, toda uma geração é afetada. Mas Santa Teresa nos ensina que quando consagramos nosso lar à Sagrada Família, quando colocamos sinais visíveis da nossa fé, quando oramos juntos como casal, nós estamos construindo uma fortaleza espiritual que essas forças não conseguem penetrar. Não é magia, não é superstição, é a aplicação prática da fé que a Igreja sempre ensinou. Que os sacramentais, as bênçãos, as imagens sagradas, quando usadas com fé, são canais reais da graça de Deus. E aqui chegamos à promessa teresiana que sustenta tudo o que foi dito até agora. Uma promessa baseada não em otimismo ingênuo, mas na experiência espiritual profunda de uma santa que conhecia intimamente os caminhos de Deus. Santa Teresa ensinava que muitos casamentos sofrem e eventualmente se destroem, porque faltam forças humanas para manter o amor vivo diante de tantos desafios, tantas decepções, tantas feridas. Mas ela também dizia, e isso é crucial que você entenda: quando Cristo é colocado no centro do casamento, o amor se renova todos os dias, não porque você é forte ou virtuoso, mas porque a graça de Deus supre aquilo que falta em você. A festa da Sagrada Família é um convite divino para você voltar ao essencial, para você tirar de perto do seu casamento tudo o que é secundário e focar naquilo que realmente importa. O amor que Deus plantou no coração de vocês quando Ele os uniu. É um convite para restaurar o sacramento que talvez esteja enfraquecido, mas que nunca morreu completamente. Porque um sacramento instituído por Deus não pode ser destruído pelo homem. Ele pode ser negligenciado, mas não aniquilado. É um convite para recomeçar a vida a dois, não como se o passado não existisse, mas como quem aprendeu com as feridas,
e está pronto para construir algo novo sobre os escombros do que foi quebrado. É um convite para abandonar as armas da guerra conjugal, aquelas palavras duras que você guarda para ferir quando está com raiva, aqueles silêncios vingativos, aquelas comparações cruéis com outros casais. É um convite para reconstruir pontes de diálogo onde só havia muros de silêncio, para voltar a se olhar nos olhos sem medo ou defesa, para voltar a se tocar com carinho, e não apenas por obrigação, para voltar a sonhar juntos com o futuro em vez de apenas sobreviver ao presente. É um convite para deixar a graça agir nos cantos escuros do seu casamento, onde você nem imagina que precisa de cura, porque a graça de Deus enxerga coisas que você não vê e cura feridas que você nem sabe que tem. E a Santa garante, com toda a autoridade de quem viveu uma vida inteira mergulhada na presença de Deus: Deus nunca, jamais, deixa de ajudar um casal que busca sinceramente viver segundo o exemplo da Sagrada Família. Porque a Sagrada Família não é apenas um modelo distante e inalcançável. Não é apenas uma imagem bonita para admirarmos de longe, suspirando que nunca seremos assim. A Sagrada Família é um convite real, um chamado concreto, uma possibilidade que Deus oferece para você hoje. Jesus, Maria e José também enfrentaram dificuldades, também passaram por momentos de incerteza, também tiveram que tomar decisões difíceis, também conheceram o cansaço, o exílio, a pobreza, a incompreensão. Mas eles permaneceram unidos porque o amor deles estava fundado em Deus, porque eles confiavam mesmo quando não entendiam, porque eles serviam sem cobrar, porque eles perdoavam sem guardar mágoas. Santa Teresa não oferece fórmulas mágicas que vão resolver todos os problemas do seu casamento da noite para o dia. Ela não promete que você vai acordar amanhã e tudo estará perfeito como num conto de fadas. Mas ela oferece caminhos reais de cura para casamentos feridos, caminhos testados por séculos de tradição católica, caminhos percorridos por milhares de casais que estavam à beira do abismo, mas que decidiram dar mais uma chance, não ao cônjuge, mas a Deus. Neste dia santo da festa da Sagrada Família, ela nos ensina com a autoridade de uma doutora da Igreja. Rezem juntos, mesmo que seja pouco, mesmo que seja apenas uma Ave Maria sussurrada com as mãos unidas antes de dormir. Perdoem com o coração, não apenas com palavras vazias, mas com um ato interior sincero de renúncia ao direito de cobrar e revidar. Consagrem o lar, colocando imagens sagradas que sejam janelas para o céu e lembretes constantes da presença de Deus. Invoquem a Sagrada Família com fé verdadeira, não como quem repete fórmulas, mas como quem convida pessoas queridas para dentro de casa. Peçam um amor renovado, não o mesmo amor que vocês tinham no começo, mas um amor mais maduro, mais profundo, um amor que já passou pelo fogo e foi purificado, um amor que já conhece as falhas do outro e escolhe amar mesmo assim. Quando isso é feito com fé sincera e disposição real de mudar, a casa muda, o clima muda, o amor muda. E o próprio Deus se torna hóspede do matrimônio. Não um hóspede ocasional, mas um morador permanente. A festa da Sagrada Família não é apenas uma data no calendário litúrgico que você marca no calendário e esquece no dia seguinte. É um dia de graça especial. Um momento de Kairos, onde o tempo de Deus se encontra com o tempo humano. Um portal espiritual que se abre uma vez por ano, mas que pode mudar a eternidade do seu casamento. É um dia de reconstrução interior, onde Deus oferece graças especiais para aqueles que as buscam com humildade. É um dia de renascimento, onde casamentos que estavam mortos podem voltar à vida, onde corações que estavam frios podem se aquecer novamente, onde esperanças que estavam enterradas podem brotar como sementes depois do inverno. Santa Teresa convida você hoje a não deixar passar este dia sem fazer algo concreto pelo seu casamento. Não amanhã, não na próxima oportunidade, mas hoje, agora, neste momento santo. Porque a graça de Deus está disponível, mas ela precisa ser recebida. Ela precisa encontrar um coração aberto e disposto. Se você está lendo estas palavras, não é por acaso, é porque Deus está chamando você para renovar seu casamento, para proteger sua família, para reconstruir aquilo que estava quebrado. Ele está esperando apenas que você dê o primeiro passo, que você abra a porta do coração,
Que você diga sim para a cura que Ele quer operar. Sagrada Família, protegei nosso lar e renovai nosso amor. Que Jesus ilumine nossos caminhos quando estivermos perdidos na escuridão da incompreensão. Que Maria interceda por nós quando não soubermos mais como rezar ou o que pedir. Que José nos proteja contra todas as tentações que trabalham para dividir nossa união. Que o amor que uniu vocês três seja o mesmo amor que mantém nossa família unida hoje e sempre. Que a paz que reinava em Nazaré reine também em nossa casa. Que a obediência à vontade de Deus seja nosso guia em todas as decisões. Que nunca falte em nosso lar o pão da vida eterna, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.